professor Ednei. Nós vamos falar hoje um pouquinho do sistema renal da parte anatômica. Então nós temos aqui os rins, nós vamos falar das margens do rim. Então nós temos aqui a margem lateral do rim, que é a parte externa. Nesta parte interna nós temos a margem medial. No sentido vertical nós temos o polo superior do rim. E aqui embaixo o polo inferior do rim. Então repetindo, polo superior, polo inferior, margem medial, parte de dentro, e margem lateral, que é a parte externa. O rim ele tem a sua parte anterior e posterior. A margem, o polo posterior, na verdade, é essa região mais achatada, então é a parte posterior do rim. E essa parte um pouco mais arredondada é a parte anterior do rim. Então a arredondada anterior, a mais achatada posterior. Então ele ficaria desta forma: anterior mais arredondada, posterior mais achatada. Ok? Agora pegando o rim, falamos da parte externa. Então eu pego o rim aqui em sua visão externa, faço um corte no rim e abro ele. Quando eu abro, eu consigo acessar toda a sua estrutura interna. Na estrutura interna, o que nós vamos ver? Então vou usar aqui uma peça sintética para que a gente consiga elucidar melhor. Então o rim ele é separado em duas grandes estruturas, que é a sua borda externa, nós chamamos de córtex renal, e nós temos a parte mais interna, que nós chamamos de medula renal. Nós temos dentro da medula renal, nós vamos conseguir ver nesta peça, que é uma peça real, alguns pontos mais escuros, algumas bordas mais escuras. Essas bordas aqui mais escuras nós chamamos de pirâmides renais, que olhando nessa peça, tem um formato de leque, né? Olha só. E é mais escura, pirâmide renal e assim por diante, várias pirâmides renais. Então no rim real a gente consegue verificar que são várias pirâmides renais, essas mais em escuro, ok? Entre uma pirâmide renal e outra nós encontramos um espaço. Esse espaço entre as pirâmides renais nós chamamos de coluna renal. Então pirâmide renal, na sequência tem um espaço chamado de coluna renal. Olhando aqui, nós conseguimos ver também pirâmide renal, coluna renal. Na sequência, após a pirâmide renal, nós vamos encontrar outras estruturas que nós vamos dar o nome de cálices. Então aqui é possível ver que nós vamos encontrar, olha só, os cálices menores vão dar origem aos cálices maiores. Novamente aqui, ó, cálice menor dá origem ao cálice maior. Então vamos mais uma vez para gravar. Pirâmide renal, a mais escura. Entre as pirâmides, coluna renal. Depois das pirâmides, nós vamos encontrar os cálices menores. Cálice menor. Depois do cálice menor, vira cálice maior. Depois do cálice maior, pelve renal. Essa grandona aqui, ó. Depois da pelve renal, forma da origem ao ureter. Do ureter vai lá para a bexiga. Ok? Essa foi a nossa parte de renal.